Salve nação rubro-negra, já estamos aqui direto de Salvador, aqui ao fundo o Farol da Barra, esse visual incrível. Você que está chegando agora, não conhece o canal Raflamelo, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve e não se esqueça de colar o seu dedo no like para ajudar os nossos vídeos, para ajudar o nosso canal. Aqui Salvador, sol, rapaz, e o Flamengo lá no Rio de Janeiro se reapresentando após a folga de ontem. O Renato Gaúcho vai dar um treino hoje e mais um treino amanhã, e logo após o treino de amanhã eles embarcam aqui para Salvador. Domingo enfrenta o Bahia pelo Campeonato Brasileiro no estádio do Pituaçu. Aqui muitos turistas, né, conhecendo o Farol da Barra. Eu realmente não conhecia, né, já pude vir aqui a Salvador, mas um pouquinho distante em Porto Seguro, mas aqui mesmo em Salvador é a primeira vez que estou conhecendo. Ainda vou visitar alguns cartões postais aqui. Linda a cidade, já estou até com a fitinha aqui, ó, do Senhor do Bonfim, já para entrar no clima, mas eu não estou sozinho não, eu estou com meu companheiro Mauro Santana, o locutor bacana. Chega para cá, Mauro, para participar desse vídeo. E aí, já tá pintadinho. Já tô no clima aqui, ó. Tá pintado. Olodum. Vai ter uma banda aqui daqui a pouco, os caras chegaram aqui, pintaram o Mauro. E aí, Mauro, antes da gente iniciar aqui as informações, você já conhecia aqui Salvador, né? Sim, é sempre um prazer aqui, a atmosfera é maravilhosa. Eu tenho certeza que vai celebrar aqui, a Boa Terra vai celebrar a segunda vitória consecutiva sob o comando do técnico Renato Gaúcho. Eu conversei com o torcedor do Vitória, que todo mundo que torce pro Vitória vai torcer pelo Flamengo amanhã. Já vi também, inclusive, torcedores com a camisa do Flamengo aqui. Tem muito rubro-negro aqui na Bahia, em Salvador. E ele falou que domingo o prato principal vai ser muqueca de sardinha. E o Bahia aqui, o apelido não é um apelido carinhoso, eles não gostam, eles ficam pé da vida. Não gostam mesmo não. Quando são chamados de sardinha. É pejorativo. Mas vamos às informações, Mauro Santana. Começar falando da Nação, que estará de volta. Esse jogo de quarta-feira, o jogo da volta contra o Defensa e Justiça, será um marco aí. Depois da pandemia, é o primeiro jogo do Flamengo sem torcida. A gente já teve um jogo com torcida durante a pandemia, que foi a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, mas Flamengo é a primeira vez que o torcedor estará de volta ao estádio. E vão liberar 17.500 torcedores rubro-negros para essa classificação às quartas da Libertadores no Mané Garrincha, quarta-feira contra o Defensa e Justiça. 25% da capacidade do estádio. O Flamengo deve divulgar ainda hoje como é que será feita a venda de ingressos. Mas uma certeza a gente tem, né, Mauro? Os sócios torcedores terão prioridade na compra de ingressos, além de apresentarem o comprovante de vacinação, as 2 doses e o teste PCR. Não é isso, Mauro? E vale lembrar que a diretoria do Flamengo, ela lutou incessantemente para o retorno do público aos estádios, por enquanto apenas nas competições organizadas pela Conmebol, mas existe também um movimento para que a CBF também aceite liberar a presença de público em suas competições do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Por enquanto, a entidade máxima do futebol brasileiro é resistente, mas claro, a razão é justamente privilegiar o sócio-torcedor. O Flamengo teve uma queda muito grande no número de sócios-torcedores, que chegou a beirar os 140 mil. Hoje são pouco menos de 60 mil, e isso vai ajudar a fomentar o retorno do ST. Portanto, os sócios-torcedores, aqueles que resistiram e continuaram pagando incessantemente, religiosamente, durante todo esse período, mesmo não tendo as benesses da prioridade na aquisição dos ingressos pela falta de público, agora poderão ser privilegiados pela diretoria do Flamengo. Lembrando que dentro do orçamento está previsto o retorno de público para este segundo semestre. Por isso, a importância da volta do torcedor aos estádios nos jogos do Flamengo. Então você que é sócio-torcedor, fique ligado aí, porque nas próximas horas o Flamengo vai divulgar como é que vai ser feita a venda de ingressos para esse jogo em Brasília contra o Defensa e Justiça. Mauro Santana, o Flamengo está próximo de acertar a saída do volante Hugo Moura. Ele é um jogador que o Abel Braga gosta muito. O Abel Braga está treinando o Lugano, da Suíça. Inclusive o Abel, nos tempos do Flamengo, né, em que ele treinava o Flamengo, ele chegava a utilizar o Hugo Moura como zagueiro, né? E inclusive o Flamengo está acertando a saída desse jogador por empréstimo com opção de compra ao Lugano da Suíça, mas os valores não foram divulgados.
Exatamente. O Flamengo que vai receber um valor inicial pela cessão do jogador, pelos 12 meses de empréstimo, também vai estabelecer um valor para a aquisição de 80% dos direitos econômicos deste atleta. O Flamengo ainda ficaria detentor de 20% em caso de uma transferência futura. O Abel é entusiasta do trabalho do Hugo Moura, ele deve ser contratado para atuar como zagueiro e eu acredito que como zagueiro ele vai sobressair bastante. Ele tem o vigor físico que é muito valorizado na Europa, além da qualidade. É um jogador que tem uma boa saída de bola, tem um bom passe, além da questão da dividida, né? É um zagueiro de vigor e também é bom nas jogadas aéreas e no um contra um, vamos dizer assim. Então Abel lembra que no Vasco ele tentou também o empréstimo do jogador. Naquela oportunidade a diretoria não quis liberar o Hugo Moura por entender que estaria reforçando um rival. Agora não tem problema. É isso aí. E uma proposta milionária que tá aí pelo Ramon, lateral esquerdo, jovem das categorias de base, aproximadamente 9 milhões e meio de dólares. Se a gente for converter para o real, o dólar tá 5,20. Isso aí dá aproximadamente quanto, Mauro Santana? Você que é expert em matemática. Dá quase 50 milhões de reais, né? Algo em torno de 48 milhões de reais pelo Ramon, jogador de 20 anos. Lembrando que o Flamengo é detentor de 90% dos direitos, os outros 10% são do próprio atleta, administrados pelo seu agente, mas realmente é um valor considerável, né? O Vancouver, do Canadá, que disputa a Liga Norte-Americana de Futebol, foi quem formalizou a proposta e o Flamengo está estudando, sim, a liberação do atleta. Seriam 8 milhões de dólares, né? Pelo pagamento, pelos 90% dos direitos e mais 1,5 milhão de dólares caso o jogador alcance as primeiras 10 partidas, como titular ou não, pelo Vancouver Whitecaps. E isso acontecendo, portanto, totalizando 9 milhões e meio de dólares, fora mais-valia de 10%. Ou seja, futuramente, ele sendo negociado, o que for superior aos 8 milhões pagos pelo Vancouver, o Flamengo fica com 10%. Por exemplo, vendeu por 10 milhões de dólares. 10 milhões menos 8, 2 milhões, o Flamengo ficaria com 200 mil dólares. É muita grana, o Flamengo está disposto a vender o lateral esquerdo Ramon, mas antes vai conversar com o Renato Gaúcho, até porque o próprio Renato fez um pedido, né? Que antes que o Flamengo negocie jogadores da base, ele quer conhecer, ele que chegou agora. E por falar em Renato Gaúcho, ele tem mais 2 treinos pela frente, hoje e amanhã, antes desse confronto contra o Bahia, aqui em Salvador, no estádio Pituaçu. E existe uma dúvida na cabeça do Renato Gaúcho. Poupa, vai com o titular, sabendo que tem um jogo importantíssimo quarta-feira, um jogo de classificação às quartas da Libertadores, coloca um time misto, descansa alguns jogadores, o Felipe Luiz, que vem atuando em todos os jogos, né? O Felipe Luiz que já tem uma idade avançada, ele pode ser poupado, o caso também do Isla, do Everton Ribeiro. Então o Renato Gaúcho vai decidir, depois desses 2 treinos, em comum acordo com o departamento médico do clube, para ver se realmente vai um time misto ou vai com força máxima diante do Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo tem 2 jogos a menos. Terá também o retorno de Willian Arão, né, que cumpriu suspensão no primeiro jogo contra o Defensa e Justiça na Argentina. E a gente vai atualizando a situação. Por enquanto, a gente não tem nenhuma informação sobre uma possível volta de Rodrigo Caio, que sentiu dores, não embarcou para a Argentina, Bruno Henrique e Diego, que estão lesionados, fazendo aí o trabalho de fisioterapia. Vai depender dessas 2 atividades para saber se eles terão condições de serem relacionados para esse jogo aqui de domingo. É isso, Mauro? É verdade. Eles precisam treinar, pelo menos neste sábado, antes do embarque aqui para a capital baiana. Se isso não acontecer, não serão relacionados. Mas são remotas as possibilidades de que Renato Gaúcho tenha esses jogadores à disposição. O mais correto é que eles permaneçam no Rio de Janeiro e façam um trabalho intensivo de recuperação para que possam viajar para o Distrito Federal e lá se incorporarem ao elenco para o jogo de volta da Libertadores diante do Defensa e Justiça. Vou pedir para que você dê um 360 graus. Vamos lá. Olha quem tá ali, olha quem chegou ali, ó. Vou pedir para que você dê um 360 graus aqui para mostrar tudo. Olha aí, pra galera que não conhece, olha que lindo, olha que paraíso aqui. É realmente um visual fantástico aqui no Farol da Barra, em Salvador. Ali ao fundo, ó, você consegue visualizar a ilha de Taparica, ó. Que beleza, a ilha de Taparica. E eu vou encerrar esse vídeo com a minha mamãe, né, que veio aqui também passear,
veio conhecer Salvador. Muito bom, Salvador. Doutora Passeando Leidiane. muito. Um beijo pra vocês. Um beijo pra minha mãe fechando esse vídeo aqui. Vamos com tudo. Saudações rubro-negras. A gente volta a qualquer momento com novidades do nosso Mengão. Valeu!